O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este evangelho, esse trecho do evangelho de segundo Lucas, capítulo 7, ele é muito plástico. Em que sentido? Nós podemos muito mesmo que ver a cena dessas duas procissões se encontrando. A procissão da vida, que tem na figura de Cristo aquele que puxa e norteia esta caminhada, e a procissão da morte, guiada por aquele jovem filho único de uma viúva que está sendo levado para o seu sepultamento. As duas procissões se encontram, e ao se encontrarem, certamente há um confronto. Não um confronto como que numa guerra, mas um confronto de visões. A visão da vida, a visão da morte, a visão da esperança, a visão do desespero. Poderíamos então, a grosso modo, dizer que houve um encontro e cada um segue o seu destino, segue o seu percurso. Mas com Nosso Senhor é diferente. Nosso Senhor sempre, quando nós permitimos que Ele se encontre conosco, todas as vezes em que nós permitimos, em que nós damos a chance para que a procissão da vida que o Senhor representa e faz acontecer se encontre conosco, se estabelece a esperança, se estabelece a compaixão, se estabelece a vida, se estabelece tempos novos, o maravilhamento. E de fato isso acontece. O bonito é que diz o texto que Nosso Senhor, quando chegando à porta da cidade, a porta da cidade seria como que a assembleia do local, a casa do povo. Tudo se resolvia na porta. Os anciãos se encontravam na porta para ouvir as querelas da comunidade e para resolver. Quem era posto para fora da cidade não pertencia àquela comunidade mais. Era como que lançado para o mundo do desconhecimento. Então, na porta, essas duas procissões se encontram. E quando Nosso Senhor contempla aquela realidade, Ele sente compaixão. Sente compaixão e diz à mulher: não chores. Ele fala isso não como sendo uma frase de efeito. Ele fala isso porque Ele é o Consolador. Ele é aquele que pode reter as lágrimas, secar as lágrimas daquela mãe viúva e, sobretudo, transformar essas lágrimas em
certamente em lágrimas de felicidade e contentamento. Ele diz: não chores, se aproxima e toca no caixão, algo impensável para a época, pois todas as pessoas que tinham contato com alguém morto tinham que passar por um grande período de purificação até voltar a ter contato com todos da cidade. E mais, para ir ao templo, teria que se purificar por inteiro. Jesus não teme, se aproxima e toca o caixão. Jesus não tem medo de nossa fragilidade. Jesus não tem medo do barro de que nós somos feitos. Jesus não tem medo dos nossos pecados. Jesus não cria estratos nos quais esses que estão mais ou menos, ou aqueles que estão melhores, aqueles... Não. Nosso Senhor quer se aproximar de todos nós, como sinal de compaixão, e nos tocar, para nos consolar, para refrigerar o nosso espírito, muitas vezes abatido e sem sentido, para dar de fato luz onde as trevas teimam em reinar. Nosso Senhor é aquele que, com uma voz, ordena: jovem, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Ponto. E Jesus o entregou à sua mãe. Que bonito! A procissão da vida maior do que a procissão da morte. A procissão da vida como sinal de compaixão e de graça e de misericórdia. A procissão da vida que recupera o horizonte para aquela mulher. Porque na cultura de Jesus, a mulher nada ou pouco valia. E quando valia, tinha que ter ao seu lado um homem, ou esposo, ou um filho varão. O que aconteceu? Essa mulher já era viúva, ela não tinha mais o seu esposo. Qual era a sua segurança? Qual era a segurança dos seus bens? Qual era a segurança da sua voz ser ouvida? Aquele jovem, aquele filho. Por isso que Jesus tem compaixão do filho que está ali morto, inerte, mas tem compaixão daquela mulher. O que será dessa mulher? E aí nós vamos ficar atentos o porquê que Jesus deu a João, o discípulo amado, a sua mãe. Porque muito provavelmente Maria já era viúva à época da morte de Cristo, e nosso Senhor sabia que se sua mãe ficasse sem ele, o filho homem, sem alguém que a protegesse e a levasse consigo para casa, ela ficaria desamparada, ela não teria mais voz, ela não teria mais nenhum tipo de proteção. Tanto é que na cruz, a penúltima coisa que nosso Senhor faz é cuidar da mãe. Eis aí a tua mãe. E diz o texto que daquela hora em diante o discípulo amado a levou consigo para a sua casa. Pronto, minha mãe está protegida. Ele vai e expira e entrega o Espírito a Deus. Aqui, nosso Senhor faz a mesma forma. Se preocupa com aquela mãe, tem compaixão dela e entrega o filho vivo, para que esse filho vivo agora fosse o protetor daquela mãe. O texto diz: todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. É lógico que o povo ficou com medo. Nós estamos ali carregando um jovem que está morto, de repente o jovem senta e começa a falar. Eu seria o primeiro a sair correndo. Eu pegava uma carreira tão grande que ia parar em Barra Grande, sem dúvida alguma, debaixo da terra. Mas o medo também, que é uma outra procissão, o medo cede lugar à glorificação. Naquele primeiro instante, todo mundo embasbacado, todo mundo assim boquiaberto com aquela realidade nova, e de repente o medo cessa e o povo começa a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo.
notemos que o povo, ou seja, os que estão ali, os populares, dizem que Deus veio visitar o seu povo por conta de um efeito miraculoso, por conta de uma realidade que nós não vemos todo dia. Já pensou se todo velório que nós formos, o morto levantasse? Ninguém ia mais, né? Com medo ou sei lá, né? Não vou lá não. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão nós podemos ficar vinculando a nossa fé a atos extraordinários. Deus nos visita e visita sempre, todos os instantes. Não só quando algo sai da curva, não só quando algo acontece como este menino que estava morto e agora ressuscita. Não, Deus nos visita sempre. É por isso importante que nós desenvolvamos nossa intimidade com o Senhor para percebê-lo em nosso meio, para percebê-lo conosco, nos sustentando na palma de sua mão. Termina o texto então dizendo que a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Seguramente a fama do Senhor se espalhava pelos seus feitos, por tudo aquilo que ele realizava, e realizava para auxiliar a nossa fé, a fé daqueles e a fé nossa. Só que eu quero terminar, queridos irmãos e irmãs, cuidemo-nos nós, para que a nossa fé não fique vinculada, repito, a fatos extraordinários. Senão nós começaremos a entrar na gula espiritual. Quereremos sempre mais e mais e mais e mais. E quando esse mais não acontecer, daremos as costas para Deus? Ficaremos descontentes com o Senhor? É importante que nós amadureçamos e percebamos que Deus é conosco sempre, na via ordinária e na via extraordinária. E nunca tenhamos medo de renovar a profissão de que Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele é atento a toda lágrima que cai de nós. E somente Ele pode transformar lágrimas de luto em lágrimas de alegria. Termino com a frase de Santa Teresinha: Deus jamais nos deixará cair de suas mãos. Por quê? Porque Ele é o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.